pessoal, eu sou Juliana do Ateliê Joartes e hoje eu venho para a quarta dica do nosso desafio de 24 dicas comigo aqui, mostrando o que eu sei sobre a administração do ateliê, como eu faço como eu fiz, né, para transformar o ateliê na minha renda principal hoje. Como eu vivo do artesanato, né, que muita gente me pergunta. Então vamos para a nossa quarta dica? Hoje nós vamos falar sobre portfólio. O que é um portfólio? Na verdade, nada mais é do que um caderninho onde a gente anota os nossos produtos, onde a gente calcula, né, cada peça que a gente vai fazer no nosso ateliê. Se eu for fazer uma peça nova, eu venho cá, anoto o nome da peça. Vamos supor aqui, que nem eu estava passando ali, uma bolsa de enfermagem. Eu vou lá e anoto o material que eu vou usar, a quantidade, o valor da mão de obra, o valor do custo fixo, o meu lucro, as minhas taxas de cartão e também o meu valor do lucro, né? Valor do material, desculpa, valor do material, valor do custo fixo, mão de obra, lucro, é que eu anoto aqui no meu caderninho, cada peça. Tem pessoas que preferem planilha no computador. Tudo bem, pode usar. Eu, Juliana, não dou certo com planilha, então eu prefiro ter no caderno. Tem pessoas também que preferem um aplicativo. Eu adoro o aplicativo, até vou deixar 2 aplicativos que são gratuitos. Aqui, o link, né, do YouTube, vocês podem baixar e são muito bons esses aplicativos. Porém, eu uso um aplicativo para calcular, mas eu passo a limpo para o caderninho também. Eu já tive 2 experiências que não foi nada boa. A primeira, eu perdi tudo que eu tinha no celular, porque deu uma pane no meu celular, no meu cartão de memória, eu perdi tudo. Então, fiquei sem saber nada, porque algumas coisas a gente sabe de cabeça, outras coisas a gente não tem tão detalhadamente. Então, a partir daí, comecei a anotar tudo num caderninho. A segunda vez, eu perdi meu celular. Então, novamente, se não fosse o caderninho, eu teria perdido tudo novamente. Mas aí eu já estava salva pelos caderninhos. Então, eu tenho um amor imenso ao meu caderninho, onde eu anoto tudo, especificando tudo mesmo. Quantos centímetros de tecido, quais botões que eu uso. Eu anoto tudo ali em cada folha, que é uma peça diferente, né? Juliana, eu estou começando hoje e eu não sei ainda quais peças eu coloco no meu portfólio. Primeiro, seria bom a gente começar tendo um nicho, né, um específico. Como eu sei que muita gente está começando, ainda não tem um nicho definido ou gosta de fazer mais de uma coisa, eu aconselho colocar poucas peças no nicho, tá? E ir agregando aos pouquinhos. Um exemplo, eu trabalho com nicho de bebê. Quando uma cliente vem me perguntar, uma mamãe está grávida, vem me encomendar uma bolsa, por exemplo, uma cliente me encomendou uma bolsa 2 semanas atrás. Eu estou fazendo ela, já está pela metade ali. Mas, como eu sei que ela está grávida de menino, me encomendou a bolsa, eu perguntei se ela tinha a capinha de vacinação e o porta-documentos. E ela disse que não tinha ainda. Então eu já vendi igual, combinando com o kit, com a bolsa, né? Já formando um kit. Perguntei se ela tinha trocador, ela já tinha ganhado, então ficou só a bolsa e as 2 peças. Mas eu já deixei de vender uma só e vendi 3. E assim vai por diante. Se uma cliente vem me encomendar um body para presentear, ou uma naninha, que eu vendo muito, eu já ofereço um babador, uma toalhinha de boca e já monto um kit. Isso é bom também porque assim, quando a gente vai comprar um tecido, geralmente sobra, né, uma parte do tecido que a gente não usa na própria encomenda. Se eu tiver as chances de vender mais uma peça para a mesma cliente, aumentando o meu ticket médio de venda de produtos, eu consigo aproveitar mais aquele tecido que eu usei, né? Às vezes até não sobrando nada ou sobrando muito pouco,
né? Então, a gente tem que aproveitar e vender vendas casadas, independente do nicho. Se você trabalha com cozinha, eu já trabalhei muito com nicho de cozinha. Dificilmente eu vendia só um pano de prato. Quando a pessoa me encomendava um pano de prato ou queria comprar um pano de prato à pronta entrega que eu tinha, eu já oferecia um porta-pano de prato, porque eu pensava assim, se ela está comprando um pano de prato, ela vai ter que pendurar em algum lugar. Então, eu vou vender o porta-pano de prato. Daí eu já começava a conversar com a cliente e já perguntava para que era aquela peça, se era para um presente, se era para uso próprio. E ela já se abria comigo, né, conversando ali comigo. E a gente trocava a ideia e eu conseguia ver o que mais ela precisava. Se ela já tinha aí, se era para uma casa nova, se era um presente, eu já falava. Que tal dar um kit acompanhando? Puxa-saco, uma capa para o liquidificador, para batedeira, um paninho para o micro-ondas. Eu incrementava a minha venda. E tudo lá especificado no meu portfólio, né? Quando a gente começa com um nicho já definido, é mais fácil. Quando a gente não tem um nicho ainda, que a gente quer vender muita coisa, é bom também ter tudo anotado no portfólio, porque a gente não se perde na hora de comprar o material. A gente consegue olhar direitinho ali e saber quanto custa cada coisa, aonde a gente já pode ter um lucro maior, que a gente pode, por exemplo, eu às vezes estou apertado financeiramente, eu não preciso vender uma peça que eu tenho um lucro maior. Vou lá no meu caderninho do portfólio e vejo qual peça que eu tenho um lucro maior, que seja mais fácil de vender, eu posso divulgar, fazer uma promoção, fazer, né, vejo os tecidos que eu tenho, claro, em casa, e vou lá e faço uma divulgação em cima daquilo, para mim conseguir um dinheiro mais rápido, né, do que uma encomenda. Então, eu sugiro para você que está começando agora, começar com poucas peças e ir agregando aos poucos na venda casada ou, né, compartilhando aquela peça que você já faz, vendo qual peça você pode agregar ainda mais no seu portfólio. E outra coisa também sobre o portfólio é sobre tempos de produção das peças. Quando a gente não tem um nicho ainda definido, a gente demora um pouco mais na produção. Porque se eu sei que eu tenho 5 capinhas de vacinação para fazer essa semana, eu já vou sentar e vou fazer uma tela C nas 5 peças. E quando eu tenho um nicho variado, várias peças para fazer diferente, isso leva mais tempo de produção. Então é bom a gente cuidar isso também. Se a pessoa às vezes tem pouco tempo para trabalhar produzindo, a gente tem que tomar muito cuidado com as peças que a gente vai incluir no nosso portfólio. Um exemplo que eu dou bastante é assim, se eu sei que eu tenho 2 horas para fazer durante o dia, né, de produção, 5 dias por semana, dão 10 horas na semana. Eu não vou fazer uma bolsa maternidade que vai me levar 3 dias para fazer ou 4 dias da semana para fazer, porque daí vai se tornar muito cara essa bolsa maternidade. Até posso vender, né, mas dificilmente. A gente tem que ver também o mercado, né, o preço que está no mercado. Dificilmente vai ter um retorno tão grande como se eu fosse fazer várias capinhas de vacinação. Em 1 hora eu faço uma capinha de vacinação, mas em 4 horas eu faço uma bolsa. Então eu sei que se eu fizer capinhas de vacinação, além de sair mais rápido, ainda me leva menos tempo para produzir. Conseguiram entender? E amanhã, pessoal, a gente vai continuar falando sobre o portfólio. A gente vai começar a precificar a nossa peça, aprender a precificar a nossa peça. Eu já vou avisando que eu não sou formada em nenhuma faculdade, eu não tenho nenhum curso técnico, nenhuma especialização em nada, tá? Ainda não tenho. Mas eu passo isso conforme eu faço aqui no meu ateliê, em coisas que dão certo pra mim, tá? Já fiz vários cursos, já tentei seguir outras pessoas, mudando meu modo de precificar, mas me embaralhei.
Então, já faz 3 anos que eu sigo este pensamento sobre precificação e eu vou passar para vocês da forma mais prática possível, tá? Então, amanhã a gente vai falar sobre como precificar o material que a gente usa. Como é que eu calculo o material que eu uso numa peça? Então, se você tiver alguma dúvida sobre como calcular o material, já deixa aqui nos comentários que amanhã eu vou responder as suas dúvidas, se eu souber, responder, e também vou